E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre Heráclito e Parmênides. Eles foram os primeiros filósofos. Eles surgiram nas colônias gregas entre os séculos 6 e o século 5 a.C., conhecidos como os filósofos da natureza, que vem na filis e em grego, e acreditava ser encontrado o princípio de todas as coisas, isto é, aquilo que está em todas as coisas é comum a tudo. Arché é o princípio que seria a chave para conhecer e explicar tudo o que existe no universo. Então, de acordo com os primeiros filósofos, que eles surgiram na colônia, nas colônias gregas, entre os séculos 6 e o século 5 a.C. Eles eram conhecidos como os filósofos da natureza. E eles acreditavam encontrar o princípio de todas as coisas, isto é, aquilo que está em todas as coisas e que é comum a tudo. E um dizer deles, o Arché, que seria a chave para conhecer e explicar tudo o que existe no universo. Eles buscavam a causa primeira, a origem de tudo o que há no universo. Os escritores desses primeiros filósofos, os escritos desses primeiros filósofos perderam-se quase que totalmente. Sobraram apenas alguns fragmentos. Então, eles buscavam a causa primeira, a origem de tudo que tem no universo. E esses escritos desses filósofos, desses primeiros filósofos, eles se perderam no tempo, quase totalmente, e que sobrou apenas alguns fragmentos. Heráclito, ele é um membro da aristocracia, o pai era um descendente direto do fundador da colônia. Desprezava os semelhantes e particularmente os ignorantes e os supersticiosos. Então, muitos são sofríveis, os que valem, e poucos os que valem. A maioria só pensa em encher a barriga, tal como qual animais no pasto. Os homens mostram-se desprovidos de discernimentos, seja antes de receber bons conselhos, seja depois de ouvi-los, e não se dão conta daquilo que fazem enquanto estavam acordados, ou estavam acordados, da mesma forma que os esquecem o que fizeram enquanto estão dormindo. Gabava-se de nunca ter sido mestres. Ele sempre gabava-se de nunca ter sido mestre. Quando sentia a necessidade de consultar alguém, costumava dizer: esperem um momento, voltarei logo após consultar meu amigo. Então, o Heráclito de Éfeso, ele foi um membro da aristocracia. O seu pai era descendente direto do fundador da colônia. Aí o que acontecia naquela época? Eles desprezavam os semelhantes e particularmente os ignorantes. E, além de tudo, eles eram supersticiosos. Muitos são sofríveis e poucos que vale a pena. A maioria deles só pensava em quê? Em encher a barriga, tal qual um animal no pasto. Os homens, eles mostram-se desprovidos de discernimentos, seja antes de receber bons conselhos ou depois. E eles não dão conta daquilo que fazem enquanto acordados. E da mesma forma esquece tudo o que fizeram enquanto eles estavam dormindo. Eles gabavam de nunca ter sido mestre. E quando sentia a necessidade de consultar alguém,
pedia para esperar um pouco, que ia consultar um amigo. Nos mesmos rios entraram e não entraram, somos e não somos. O devir eterno, mundo não é um lugar estático, mas um fluxo incessante, uma mudança permanente. Tudo no universo está em permanente guerra contra seu contrário. Então, na visão do Heráclito, os mesmos rios entramos e ao mesmo tempo não entramos. Somos e ao mesmo tempo não somos. O devir é eterno. O mundo não é um lugar estático, mas um fluxo incessante de uma mudança permanente. Tudo no universo está em permanente guerra contra o seu contrário. A guerra, Polemos, é o pai e o rei de todas as coisas. O devir ao qual tudo está destinado caracteriza-se por contínua passagem de um contrário ao outro. As coisas frias se aquecem, as quentes se esfriam, as úmidas secam, as secas tornam-se úmidas. O jovem envelhece, o vivo morre, mas aquilo que está morto remanesce outra vida, jovens e assim por diante. Há, portanto, guerra perpétua entre os contrários que se aproximam. Então, de acordo com ele, esse devir, ele é caracterizado por uma contínua passagem de um contrário ao outro. E as coisas frias se aquecem e as quentes se esfriam. As úmidas secam e as secas se tornam úmidas. Os jovens envelhecem, o vivo morre, mas o que está morto renasce em outra vida. E assim por diante. Escola Elata. Parmênides. O ser é o não. O ser é e o não pode ser. O não ser não é e o não pode ser do mundo nenhum. E temos também o senão. Deu início às reflexões sobre a lógica e a ontologia. Lógica possibilita de conhecer qualquer coisa, condições necessárias para que o conhecimento possa ser corretamente desenvolvido. A ontologia, o estudo do ser. Então, para Parmênides, as reflexões sobre a lógica e a ontologia. O que é a lógica? A lógica, ela faz o quê? Ela possibilita o conhecer de qualquer coisa. E ela dá a condição necessária para que o conhecimento possa ser corretamente desenvolvido. A ontologia é o estudo sobre o ser. O ser é e o não ser não é. Então, para Parmênides, o não ser, o não existe, é inconcebível mesmo para o pensamento, e tudo aquilo que alguém pensa e diz é. Então, se eu penso que a rosa é amarela, eu vou dizer que a rosa é amarela. Princípio da não contradição. Impossibilidade de que os contraditórios coexistem ao mesmo tempo. Pilar principal de toda a lógica do Ocidente. Então, de acordo com Parmênides, a impossibilidade de que os contraditórios coexistem ao mesmo tempo. E que essa é um principal pilar de toda a lógica do Ocidente. Parmênides teria formulado os dois princípios lógicos, fundamentos de todo pensamento. O princípio da identidade, o ser é o ser. O princípio da não contradição,
Se o ser é o seu contrário, não ser não é. É impossível afirmar ao mesmo tempo uma coisa e o seu contrário. Então, o Parmênides, ele deu dois princípios lógicos para esse pensamento. O princípio da identidade, onde o ser é o ser. O princípio da não contradição, o ser é e o seu contrário, não ser, não é. E que é impossível afirmar ao mesmo tempo uma coisa e o seu contrário. O ser não é gerado, é incorruptível. Se fosse gerado, deveria ter derivado de não ser. Não tem passado, aquilo que não existe mais, e nem um futuro, que ainda não existe. Apenas um presente eterno, sem início e nem fim. Então, ele, se fosse gerado, ele deveria ter derivado de um não ser. E o que não tem passado, ele não existe. E o que não tem futuro, também não existe. Apenas um presente, o tempo eterno, sem início e sem fim. O ser, ele é imutável, ele é imóvel. Mobilidade e mudança pressupõe um não ser para qual se move ou no qual deveria se. Aí vem o caminho da verdade, a razão. O caminho do erro. Os sentidos oferecem uma visão enganosa do mundo, parecem atestar a existência do não ser. A doxa, a opinião, são instáveis, não nos permitem realmente saber como as coisas são. É uma mera aparência. Então, a caminho da verdade, que vem a razão, é o caminho do erro, que os sentidos, e que ele oferece uma visão enganosa do mundo, e atestar a existência do não ser. A doxa é as opiniões, que são instáveis, nos permite realmente saber como as coisas são, e é uma mera aparência. O senão, defensor das ideias de Parmênides, o refutação da refutação, a demonstração pelo absurdo. Então, o Zenão, ele é o defensor das ideias de Parmênides. A refutação da refutação é a demonstração pelo absurdo, partindo das certezas dos adversários, segue um caminho da lógica para chegar às conclusões impossíveis. Em cada fase do raciocínio é respeitado o princípio da não contradição. E ele procurou desenvolver argumentos que provassem ser impossível toda e qualquer ideia de movimento. Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as questões 5 e 6 da apostila. E qualquer dúvida é só vocês me chamar. Podem estar me chamando pelo WhatsApp, que eu estarei tirando qualquer dúvida de vocês. E até a próxima.